A literatura brasileira é jovem, começou há muito pouco tempo historicamente, mas ela é escrita em português, que é um dialeto na galáxia Gutenberg, né? Mas ela é a única literatura do mundo que nos exprime. É a única literatura que exprime os brasileiros, que revela os brasileiros, é a literatura brasileira. Então nós, mais do que estudá-la, nós temos que amá-la, porque ela é nosso patrimônio. A coisa mais antiga que eu lembro da minha infância é o meu pai comigo sobre o pescoço dele e eu via ao longe umas lagoinhas verdes que eu achava muito bonitas. Era em Siderópolis, Santa Catarina. E mais tarde vinha saber que aquelas lagoas eram muito feias porque eram verdes pelo produto da poluição, né? Que chovia e misturava o carvão com enxofre, com não sei o quê. Mas na minha infância aquela poluição era lindíssima. Tive um avô, o pai da minha mãe, que veio da Itália pequenininho, era muito licencioso, queria me levar no bordel quando eu era criança, assim, menino, meu pai não deixava e tal. Eu dizia, imagina, tem que ir. Ele ia, levava uma vida de esborne e me contava as aventuras dele com mulheres e ele não mentia para mim, era um vovô que não mentia, não precisava mentir mesmo, né? Não estava fazendo imagem para mim. Então, eu sabia que o vovô tinha 70 e poucos e ia lá, nos bordéis, fazia as suas festas e tal. A minha primeira experiência com palavra foi na catequese. Eu vi que a palavra tinha um poder, uma coisa certa, isso foi antes da escola. E a catequista perguntava, para que vivemos na Terra? E aquilo era uma pergunta profundíssima. E eu tinha que responder, para salvar a nossa alma. E às vezes eu me enganava, eu trocava as respostas. Isso eu me lembro que a palavra tinha um lugar, era certo, você tinha que responder aquilo ali, e ela tinha poderes, não é? As coisas mais frequentes na minha memória já são os anos de escola. Eu tive uma professora inesquecível, que foi quem me ensinou a ler e escrever, e eu me lembro que ela me abraçava e ela tinha um cheirinho bom. De vez em quando eu estou assim muito triste ou desesperado, e preciso assim reunir minhas forças, me reunir de novo, reunir a corporação Dionísio da Silva, eu sinto aquele cheirinho bom da minha primeira professora. Eu acho que um autor é a pessoa menos indicada para saber quem o influenciou, né? Eu olho assim, quando eu vou me ler, isto é, quando eu vou reler, o que eu mais me lembro é um versículo. Não sei por que se criou isso na língua portuguesa, chamar de versículo, mas é verso, né? Um verso da Bíblia que diz, São Paulo diz, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu, quando escrevo, a ideia que eu tenho é que não fui eu que escrevi aquilo, que alguém por mim escreveu. Todos que vieram antes de nós nos influenciaram, desde Homero até o Pato Donald, porque o que você lê é alimento, passa pela metabolização. Mas eu acho que eu tenho uma presença, apesar de ser tido como um escritor anticlerical, eu tenho uma religiosidade muito, muito forte nos textos. Nesse sentido, acho que não é exagero dizer que a Bíblia me influenciou muito, porque a Bíblia, como o nome diz, é o livro dos livros. Eu gosto muito também dessas coisas do paradoxo, que no Jorge Luiz Borges são tão interessantes, né? Minhas influências não são assim, escritores muito antigos. Claro, Machado influenciou todos nós, mas, por exemplo, eu gosto muito do Inácio de Loyola Brandão, do modo que ele tem de perceber o mundo, a pequena cidade, do Rubem Fonseca. Eu acho que eu sou influenciado também pelos meus contemporâneos.
Eu penso de prêmios que os prêmios não ensinam ninguém a escrever. Se o sujeito realmente é escritor, aquilo não é um acidente na vida dele, eles ajudam, porque eles chamam a atenção do leitor, de pessoas, de instituições, para ajudar a ver. Tipo assim, uma boia em alto mar, não é? Ali tem alguma coisa. Os prêmios são uma espécie de aviso aos navegantes. Você está navegando por aqui, ó, tem aquele escritor ali, tem aquele outro lá, aquela mulher escreveu um romance, essa fez uma poesia, a Biblioteca Nacional deu esse prêmio, alguém incentivou este. Como é, aliás, o próprio Encontro Marcado. Você pega o projeto e diz, olha, aqui tem um escritor que eu não conhecia, onde é que eles descobriram? Porque hoje, Jorge, nós vivemos na literatura brasileira, eu acho que é uma espécie de arquipélagos literários. Você tem, assim, os escritores lá de Minas Gerais, daí tem de Goiás, daí tem do Rio Grande do Sul, mas nós não temos a coisa nacional, porque o Brasil é muito grande, muito complexo. Então, em vários lugares, tem outras pessoas fazendo coisas diferentes. Os prêmios ajudam a revelar autores, eles são importantes para isso. Eu estava no 2º ano do curso de letras, quando eu vi um romance numa livraria, ia passando na livraria, na rua 15 de novembro, em Curitiba, era uma livraria que gostava muito de frequentar, ainda hoje vou lá, que é a livraria Guignone. Entrei e vi um livro na vitrine e achei interessante o título, O Caso Morel, que era do Rubem Fonseca, né? O primeiro romance do Rubem Fonseca. Eu nunca tinha lido nada dele, peguei aquele livro pelo título, O Caso Morel, comecei a ler, gostei muito do livro e propus a meu professor, olha, está todo mundo fazendo trabalho sobre clássicos, né? Cada um podia escolher um romance. Um escolheu O Grande Sertão Veredas, outro Dom Casmurro, do Machado de Assis e tal. Eu disse, eu gostaria de fazer um trabalho sobre este aqui, que eu gostei muito. É um livro que me falou coisas que parecia que eu queria dizer, e ele soube o jeito de dizer. E o Rubem não era muito conhecido, isso era 73, eu acho. Daí eu fiz o trabalho sobre esse livro, o professor gostou muito e disse, manda para o autor. Eu disse, mas eu não tenho endereço do Rubem, não sei nem do Rubem Fonseca, quem é, quem não é, ele manda para a editora. Eu mandei para a editora e o Álvaro Pacheco, que era o dono da Arte Nova, encaminhou para o Rubem Fonseca e ele mandou uma cartinha para mim, dizendo, gostei do seu trabalho sobre o meu livro, quando venha ao Rio, que eu gostaria de conversar com você. E eu levei aquele convite ao pé da letra. E só muito mais tarde eu pude ver que realmente foi uma coisa verdadeira, porque o Rubem Fonseca não respondia a carta de ninguém, de nenhum leitor, e respondeu aquela. Também não sei porque que ele não respondeu, né? Por que ele respondeu aquela. Mas eu vinha ao Rio. Peguei um ônibus no Rio Grande do Sul e vinha ao Rio de Janeiro. E fui recebido por ele. Quando eu cheguei na antessala, a vontade que eu tive foi de sair dali correndo e ir embora, porque eu me senti muito mal. As pessoas eram boas, a secretária dele que estava na Light era ótima pessoa e tal, mas eu me senti mal porque eu não esperava que um escritor dirigisse a Light. Eu pensei que o Rubem Fonseca, dado o que ele escrevia, seria assim, um sujeito que eu encontraria na mesa de um bar, ou sei lá, aí numa situação mais humana, não é? E cheguei lá, o Rubem dirigindo. Mas quando eu passei para a sala dele, ele tinha uma voz macia, bondosa, um olhar sincero, e nós ficamos amigos à primeira vista ali, nós que já tínhamos ficado amigos, na verdade, antes com os livros, ou quem sabe, como dizem os espíritas, há muito tempo atrás a gente também tinha sido amigo, né? Um sonho que eu tenho como escritor não é só para mim. Eu gostaria que a literatura tivesse assim, que ela fosse mais conhecida, a literatura brasileira. Não só eu, isso também não resolveria nada. Eu queria que nós tivéssemos de novo aquela unidade literária que nós já tivemos no Brasil. Nós tivemos na segunda metade do século XIX, quando mais ou menos quem lia conhecia mais ou menos todo mundo. Estivemos em 1930, com o romance de 30. Nos anos que nós aparecemos, que eles chamam de o boom da literatura brasileira, nos anos 70, a segunda metade dos anos 70, eu me lembro que todo inédito aparecia. Hoje eu noto que os inéditos quase não aparecem, eles estão demorando a aparecer.
Eu acho que tem que ter mais vezes para as pessoas estrearem. Houve uma certa asfixia. E eu acho que o ensino de literatura, houve uma época em que ele ensinava muito biografia, o que não precisava de biografia. Então ele dizia o seguinte, o professor ensinava, Machado de Assis era preto, pobre, epiléptico, gago, essas coisas eram dadas num contexto que não tinha importância. Mas hoje você mostrando isso para os seus alunos, você diz, olha, veja só o Machado de Assis, ele era preto num país escravocrata, gago num país de retóricos, epiléptico num país em que se considerava que isso era uma doença, as doenças nervosas eram um castigo de Deus, que se ele não fez algum pecado, outros tinham feito para ele estar pagando, e ele não teve filhos, num tempo em que a família, assim, o sucesso da pessoa era medido pelo número de filhos que tinha, pela estabilidade da família e tal, casou com uma solteirona. Daí você coloca essas coisas todas num contexto e daí você vê o seguinte, Machado de Assis nasceu, a vida estava 7-0 contra ele. Ele virou esse placar e se tornou o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Então, como é que um ser humano vira uma jogada? Qual é o time que perdendo de 7-0 vira, ganha a partida, se consagra, ganha o campeonato? O Machado fez isso, né? Eu tenho orgulho de dizer isso. Meus alunos adoram as minhas aulas, eu adoro dar aulas. E eu produzo lá ensaios falados que nunca virão a público e aquilo vai se perder, ou melhor, vai ficar na memória de alguns deles, que é uma forma de não se perder. Você me perguntou antes como é que eu gostaria de ser lembrado como escritor. Se eu for lembrado como um escritor, aluno que gostou da minha aula, eu acho que é melhor do que ele ter aprendido. Porque se ele não gostou, provavelmente não aprendeu. Você pode aprender química sem gostar, matemática, literatura, acho que é quase impossível. Se eu não fosse escritor ou professor, eu gostaria de ser um missionário, lá numa terra assim ignota, e eu fosse falar e persuadir, acho melhor persuadir do que converter os índios. Falando bem sinceramente, eu estaria mais interessado nas Índias, e ensinar o caminho do céu para as Índias, não é? Eu acho que a mulher é a melhor parte da natureza humana. Eu sempre que chego diante de uma mulher, de qualquer mulher, fico olhando e vejo mais coisas nela que o homem ao seu lado. Na rua também, encontro uma pessoa, sei captar melhor, pode ser que eu muito me engane, eu capto melhor a alma de uma mulher do que de um homem. Na minha ficção, dá de ver que eu dou uma enorme importância às personagens femininas, e os personagens masculinos são como nós, assim, coadjuvantes das personagens femininas. O mundo deveria ser governado pelas mulheres. Elas são mais sábias, mais doces, têm mais juízo do que nós, mais sensatas. E nenhuma mulher estragou o mundo até hoje, mas muitos homens já estragaram muito a vida de muitas mulheres e do mundo em que vivemos. Eu tenho uma enorme curiosidade de saber como é que era o mundo como era assim a poliandria, não é? Uma mulher com vários homens lá ao seu redor. Não Dona Flor e seus 2 maridos, Dona Flor e seus muitos maridos, não é? E nós submissos ali obedecendo a elas, devia ser muito interessante. Que pergunta dificílima. Ser um escritor, o que será que é isso? Ser escritor é assim como viver. Você não aprende a viver antes e depois vai viver. Você vai vivendo e aprendendo. Esse é o nosso drama, porque a gente nunca pode corrigir o que já fez, não é? Eu gostaria mais de responder que escrever é viver.
Então, o escritor é uma decorrência disso. Eu acho que se eu não escrevesse, para mim ficaria muito ruim a minha existência. E o dia que eu não consigo escrever, ou que passo assim dias que eu não consigo escrever, eu tenho enxaqueca, dor de cabeça, me sinto mal com o mundo, fico mal-humorado e alguma coisa está trancando, está travada. Eu tenho que escrever, eu preciso escrever. Ainda que não houvesse leitores, eu escreveria para mim. Escreveria, colocaria na gaveta, depois iria ler. Eu preciso disso. Aliás, eu não me preocupo muito assim se um livro vendeu tantos mil exemplares, ou se esse está na 5ª edição, ou se aquele está na 10ª, aquele outro foi traduzido. Eu não tenho a menor preocupação com isso. Eu acho que isso é uma preocupação dos editores. Eu acredito em Deus, peço coisas para Ele, converso, dialogo, procuro meditar e acho que eu não sei bem quem é Ele, não é? Mas sei, por exemplo, algumas coisas que não me são dadas só pelos sentidos, mas eu sinto que tem uma presença dele no mundo, seja qual for o nome que ele tenha. Preferia que Deus fosse mulher, como o Leonardo Boff lembrou outro dia. Me parecia que ele melhoraria muito a sua imagem diante de mim. Qual é a missão do escritor e tal? Por que você escreve? Eu fico pensando, eu escrevo porque sou infeliz, né? Se fosse feliz, provavelmente não escreveria. Você escreve para consertar o mundo, consertar a si mesmo. Todo escritor é imortal, ou porque está na academia, ou porque não tem onde cair morto. Mas eu acho que a academia hoje é um sistema de exclusão muito forte. A academia, sem querer, ao longo dos anos, ela traiu-se a si mesma. Ela foi fundada, como todas as academias, para haver convivência entre os escritores. E naquela época já foi difícil arranjar 40 que escrevesse, para completar as 40 vagas. Hoje, a academia tinha que ter umas 4.000 vagas, ou deveria existir muitas outras academias para que as pessoas tivessem espaço de convivência. Mas eu acho que precisava reformar para a gente voltar a esse objetivo, ao fim que ela foi criada, que é a convivência entre os escritores. Eu não sou contra a academia. Acho que qualquer instituição que seja fundada assim, para congregar os escritores para a convivência acaba sendo uma coisa boa, mas ela se tornou um sistema de exclusão e não de inclusão. E essa disputa por vagas, ela é ridícula, porque você tem que derrotar o outro. Como é que você pode dizer, eu me recuso a isso, nunca passa pela minha cabeça fazer isso. Eu acho que você devia ser, ou a entrada devia ser livre a quem escreve lá, tipo um clube, você é escritor, você pode fazer parte do clube dos que escrevem. A academia é isso, é um sentido de convivência. Não devia haver julgamento de mérito de obra, porque senão nós dançamos. E houve vezes em que a academia acertou muito trazendo para dentro dela uma pessoa que não era bem um escritor, mas cuja convivência com as letras era boa, não é? Apesar de não ser um romancista, não ser um contista, não ser um poeta. E acho que nós teríamos que recuperar isso, de fazer dela uma casa do escritor. E evidentemente que eu estranho muito o que a academia tenha ficado em silêncio quando os escritores foram perseguidos. Acho que faltou essa voz em defesa da liberdade, que ela devia voltar a ser isso. E que, como cada vez mais estão entrando mais escritores lá, porque houve vários acadêmicos que não eram escritores, que estão lá ainda e não são, a não ser se você considerar assim, o general Aurélio de Lira Tavares, autor do Ato Institucional número 5, e considerar que essa seja uma obra representativa da nossa literatura, para ele estar lá dentro. É evidente que não é assim. Mas cada vez tem mais escritores lá e eu confio que eles haverão de mudar e fazer daquilo realmente uma casa do escritor. O Dionísio da Silva é um sujeito em quem
não se pode confiar. Ele é muito mentiroso, inventa as coisas. Hoje está dizendo isso sobre essas coisas, numa outra vez diria outra sobre as mesmas coisas. O nome dele é Legião, é uma verdadeira corporação e é uma luta manter uma unidade. Eu me lembro de uma passagem que se pergunta se um escritor está numa plateia. Vamos supor que perguntasse, né? Está aí o Dionísio da Silva? Ou quem é Dionísio da Silva? Daí alguém levanta e diz, sou eu, porque alguém tinha que sê-lo. Alguém tinha que ser este, não é? E eu acho que isso não é assim uma vaidade. Eu acho que, não só eu, mas todos os escritores brasileiros, eles tinham que existir. Tinha que existir um Dionísio da Silva, tinha que existir cada um que fez ali a sua literatura daquele modo. Tem que nascer os que estão inéditos. A gente tem que ser... Não te respondi, né, quem é Dionísio da Silva, talvez porque eu não saiba a resposta, né? Mas se eu tivesse que dizer uma coisa, eu dizia, o Dionísio da Silva é uma legião. O nome dele é Legião, porque pega esse lado demoníaco, assim, no bom sentido, né, que eu tenho uma especial predileção pelos demônios. Os demônios dizem não a uma força poderosíssima que eles sabem que vai derrotá-los, mas não impede, isso não impede a coragem deles, eles dizem não, mesmo sabendo que vão perder. Porque nós inventamos muitas lutas que nós sabemos o fim. Nós vamos perder, mas nós temos que fazer que travar aquela guerra, mesmo sabendo que está perdida. Por isso que a gente acredita na utopia. O mundo pelo qual nós estamos lutando, ele não vai ser para nós. E nós nem sabemos se ele vai ser para nossos filhos, para os nossos netos. E a humanidade só avança porque tem os que sonham. Os que pensam um mundo melhor e não se entregam, não se demitem, não baixam a cabeça. Nós temos que sonhar.